Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. TSE reúne equipes de Bolsonaro e Haddad para discutir fake news e as votações do dia no Congresso Nacional. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, convocou os representantes das equipes dos presidenciáveis Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, para discutir o problema das notícias falsas nessas eleições. A reunião acontece daqui a pouco e quem tem os detalhes é Paulo Leite, que está lá no TSE. Boa noite, Paulo. Oi, Rosinha, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A reunião está marcada para 7h30 da noite, daqui a 1 hora, portanto, e é muito aguardada. Afinal, como você disse aí, né, o combate às fake news é um dos principais desafios dessa campanha. Foi no primeiro turno e segue neste segundo turno. Essa reunião de hoje seria ontem. Foi adiada para hoje a pedido da equipe de Jair Bolsonaro. Participam dela a equipe de Bolsonaro e também a equipe de Fernando Haddad, do PT, com a presidente aqui do tribunal, ministra Rosa Weber. Ontem teve 2 pontos importantes, relembrando sobre fake news, justamente. O primeiro foi a assinatura de um termo, de uma orientação, como a gente comentou aqui, termo fixado, né, firmado entre o TSE e o Ministério da Segurança Pública. O segundo ponto foi uma videoconferência entre o Conselho de Internet e Eleições, coordenado aqui pelo tribunal, e representantes do WhatsApp, diretamente dos Estados Unidos, tentando aí evitar combater a disseminação de notícias falsas no WhatsApp. Ainda falando sobre isso, tem reportagem na Agência Brasil sobre esse assunto. Um levantamento importante feito por 2 professores, um da USP e um da UFMG, e também pela agência Lupa, que é de checagem de fatos e de informações. Esse levantamento foi feito em 347 grupos de WhatsApp entre o dia 16 do mês passado e o dia 7 desse mês. E a conclusão é que das 50 imagens mais compartilhadas nesse grupo, nesses 347 grupos, só 8% são verdadeiras. Rosinha, a gente segue aqui, portanto, aguardando o começo, né, da reunião dos 2 representantes, né, dos 2 partidos, com a presidente aqui do tribunal. E você? Obrigada, Paulo. Olha, aí a gente tem que fazer uma observação que chama atenção aqui, até uma manifestação feita pelo relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos durante um evento no Uruguai. Edson Lanza, ele afirmou que houve desinformação deliberada nas campanhas políticas aqui no Brasil. Ele fez algumas observações que eu destaco agora para vocês, de que há alguns casos com formatos jornalísticos falsos e também outros casos até mais difíceis de classificar como memes e notícias em formato simplista, por exemplo. Fato é que fake news, como ficou famoso falar, né, mas que se trata em bom português é de boato mesmo, informação falsa, mentira, tem sido alvo de estudos mundo afora. Tanto é que Lanza fez essas declarações justamente durante uma conferência internacional no Uruguai com o tema Desinformação na Era Digital e seu impacto na liberdade de expressão e os processos eleitorais da região. Vamos conferir agora algumas decisões da Justiça Eleitoral com Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Carol. O que é que você destaca para a gente? Boa noite, Rosiane. Vamos continuar nesse assunto sobre notícias falsas, porque, olha, o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público Federal em Santa Catarina querem que a Polícia Federal investigue notícias falsas sobre fraudes em urnas. Querem, inclusive, que a apuração seja ampliada para outras partes do país. Isso porque há uma preocupação em relação à influência dessa desinformação, que no primeiro turno, a gente lembra aí, circularam diversos vídeos com supostas dificuldades na hora de votar para presidente, o que foi desmentido pela Justiça Eleitoral. O TSE, que é a Corte Superior Eleitoral, chegou a lançar uma página para esclarecer as dúvidas dos eleitores. Ainda falando sobre essa questão de fake news, o TRE do Rio de Janeiro avalia que o clima de desconfiança entre os eleitores acabou prejudicando o trabalho em algumas sessões eleitorais no primeiro turno. E justamente para evitar as longas filas, como a gente viu no primeiro turno, para que elas não voltem a aparecer agora no segundo turno, o tribunal anunciou medidas como o treinamento de mesários. Eles vão receber orientações desde a identificação biométrica dos eleitores até a organização de filas nos locais de votação.
eleição. Além disso, servidores do TRE com experiência em eleições anteriores vão reforçar aqueles locais que tiveram as maiores filas. Também foi recomendado que as zonas eleitorais evitem instalar mais de uma sessão eleitoral na mesma sala. Agora, um outro assunto que também ganhou destaque é que o TSE validou os votos recebidos por João Capiberibe, do PSB, no primeiro turno para concorrer ao governo do Amapá. Os votos dados a Capiberibe, eles foram anulados porque candidatos do PT tiveram os registros indeferidos pelo TRE do Estado. E o candidato a vice na chapa de Capiberibe é Marcos Roberto, do PT. Mas agora, com essa decisão, Capiberibe vai disputar o segundo turno com Valdez, do PDT. Olha, e a gente vai conferir agora a agenda de campanha dos candidatos Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL. Vamos começar pelo PT. O candidato do PT, Fernando Haddad, se reuniu pela manhã com cerca de 300 integrantes de igrejas evangélicas de várias denominações. O encontro foi num hotel no centro de São Paulo. Haddad defendeu o Estado laico, ou seja, sem interferência da igreja, e disse que isso não significa virar as costas para as religiões, mas respeitar e acolher todas as religiões. O candidato divulgou uma carta aos evangélicos na qual defende a liberdade religiosa e volta a criticar notícias falsas. Ele afirmou que temas como a taxação de templos e a legalização do aborto, por exemplo, não estão em seu programa de governo. Então tivemos com várias lideranças evangélicas aqui para entregar uma carta de compromisso, que foi divulgada para toda a comunidade evangélica do país, com princípios e valores que eu abraço ao longo da minha vida, mas tornando público essa carta de compromissos e também fazendo esse apelo pessoal para que nos cultos a palavra do tribunal seja levada em consideração naquilo em que eu fui ofendido por calúnia e difamação. Após o encontro, Haddad defendeu a federalização do combate ao crime organizado e metas para reduzir o número de homicídios no país. O candidato do PT também defendeu a implantação de um sistema único de segurança pública a partir de alterações constitucionais. Pelas redes sociais, Haddad disse que, ao contrário de seu adversário, se compromete a respeitar a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do Procurador-Geral da República em favor da autonomia do órgão. E ontem à noite, representantes de 6 partidos políticos lançaram uma frente de apoio à candidatura de Fernando Haddad. Além do PT, assinam a carta integrantes do PCdoB e PROS, que fazem parte da coligação de Haddad, e PCB, PSB e PSOL. Agora vamos falar sobre a agenda do candidato Jair Bolsonaro. Hoje pela manhã, Bolsonaro visitou a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Entregou uma carta ao arcebispo Norani Tempesta e, no texto, ele assume um compromisso em defesa da família, da inocência da criança, da liberdade de religiões e reforça o posicionamento contra o aborto e contra a legalização de drogas no país. Depois, Bolsonaro foi à Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio. Ele disse que foi ao local para agradecer a segurança que os policiais federais têm lhe dado. Afirmou que confia que a PF vai chegar a uma solução final na investigação sobre o atentado contra ele, ocorrido em 6 de setembro. Indagado se vai participar de debates, disse que vai aguardar o parecer médico e lembrou que o ex-presidente Lula também não compareceu a debate em 2006. Um cascudo na rua, uma facada, o que aconteceu? Não sou os médicos lá de Juiz de Fora, nem como de São Paulo, disse que eu sobrevivi por milagre. Tenho muita vontade de viver, com muito mais vontade de disputar as eleições. Agora eu vou debater com um cara que é um poste, um pau mandado do Lula, até essa paciência, né? Os decídios aí, a equipe médica decide amanhã se estou em condições. E o senhor decide estrategicamente também, tá? A política é estratégia. O Lula não compareceu a debate no final, até o último da Rede Globo, não sei se foi 2006,
Ontem à noite, Bolsonaro concedeu entrevistas. Numa delas, ao SBT afirmou que em seu governo, caso eleito, não haverá cavalo de pau na economia. Ele descartou o aumento de impostos e disse que para gerar emprego é preciso facilitar a vida de quem produz. Na Globo, ao falar sobre combate à corrupção, disse que a maior parte do Ministério Público é isenta. Afirmou que não indicará para o cargo de Procurador-Geral da República nomes de ativistas, de pessoas vinculadas a movimentos de esquerda, mas ressaltou que o futuro PGR também não será do Ministério Público Militar. Vamos falar agora sobre pesquisa eleitoral? Para conhecer os detalhes sobre o levantamento do Ibope que foi divulgado esta semana, o primeiro do segundo turno. No levantamento, você já conferiu aqui com a gente que, considerando votos válidos, Bolsonaro aparece com 59% e Haddad com 41%. Agora a gente vai mostrar o perfil do eleitor. Jair Bolsonaro lidera as intenções de votos em todas as faixas etárias, em 4 das 5 regiões do país, entre homens e mulheres. Confira outros detalhes com Vanessa Leda. Jair Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto entre homens e mulheres. Também está à frente entre os eleitores que se declaram brancos, pretos e pardos e na soma de outras raças e cores. No quesito religião, o candidato do PSL leva vantagem entre evangélicos, católicos e na soma de outras religiões. Fernando Haddad vence na região Nordeste, entre os eleitores que estudaram até o 4º ano do ensino fundamental e também entre os que ganham até um salário mínimo. Bolsonaro lidera nas demais faixas de renda, 1 a 2 salários mínimos, 2 a 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos. Também está à frente nas regiões Sudeste, Sul e Norte e Centro-Oeste. Ainda de acordo com a pesquisa, os entrevistados avaliam que Fernando Haddad é o candidato que melhor representa os interesses dos pobres, trabalhadores, aposentados e mulheres. Jair Bolsonaro é o candidato que melhor representa os interesses de ricos, empresários, bancos e jovens, de acordo com a pesquisa. Isso na avaliação dessas pessoas entrevistadas sobre esse perfil de cada um. E uma observação apenas, você que acompanhou essa notícia aqui pela televisão pode conferir os números percentuais detalhadamente. Mas aí a gente lembra que você também pode olhar todos os números no site agenciabrasil.abc.com.br. Essa pesquisa foi contratada pelo jornal O Estado de São Paulo e pela Rede Globo. O levantamento ouviu 2.506 eleitores entre os dias 13 e 14 de outubro. O nível de confiança estatística da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o número BR 01112/2018. A gente segue falando de eleições. Às vésperas do segundo turno, a Corregedoria Nacional de Justiça fez um alerta para que os magistrados sejam imparciais. Recomendação que trouxe um tom aí de puxão de orelha, né, Jéssica Gonçalves, que está no estúdio da Rádio Nacional. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Bom, o CNJ ratificou a recomendação de que a imparcialidade deve predominar no judiciário. O alerta foi expedido às corregedorias dos tribunais, informando que devem adotar providências para garantir o bom funcionamento do sistema. A advertência ocorre no momento em que há investigações internas abertas para apurar a conduta de magistrados que extrapolaram as normas e se manifestaram publicamente em favor de candidatos. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, reiterou a proibição a qualquer tipo de atividade político-partidária aos membros da magistratura. Segundo a recomendação, a vedação não se restringe à prática de atos de filiação partidária, abrangendo também a participação em situações que evidenciem apoio público a candidatos ou partidos políticos. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E a gente lembra que no site agenciabrasil.abc.com.br você tem um amplo noticiário o dia inteiro em tempo real. Entra lá, verifica tudo que tem de destaque. Mas agora vamos até a redação da TV Brasil em São Paulo para conversar com Raquel Setz, que traz notícias do Judiciário. Uma notícia é de que o ex-presidente Lula foi condenado desta vez por tentar enganar a justiça e a outra sobre o julgamento de um recurso do coronel Brilhante Ustra contra a condenação por tortura e assassinato. Boa noite, Raquel. Você começa aí falando de qual dos temas?
Boa noite, Rosiane. Vou começar falando do ex-presidente Lula. Ele deve pagar uma multa por litigância de má-fé. O juiz José Carlos de França Carvalho Neto, da primeira vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo, entendeu que o ex-presidente tentou enganar a justiça no processo de construção de uma chácara no município. Segundo Lula, a obra não movimentaria a terra, mas uma fiscalização que foi feita depois teria demonstrado que houve movimentação de solo e, por isso, a prefeitura embargou a obra no ano passado por falta de alvará e de licença ambiental. Lula entrou na justiça alegando abuso de autoridade da prefeitura, comandada por Orlando Morando, do PSDB. Segundo o juiz, a obra foi embargada por construção sem autorização e não houve abuso de poder por parte do governo municipal. A multa é de 10% corrigido sobre o valor da causa, que é de R$10 mil. Por telefone, a assessoria de imprensa do ex-presidente Lula informou que os advogados irão recorrer da decisão. E sobre o caso envolvendo o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, que faleceu em 2015, a justiça decidiu que o direito de ação prescreveu. Ustra havia sido condenado em primeira instância em 2012 por maus tratos e morte do jornalista Luiz Eduardo Merlino. O jornalista faleceu em 1971 no DOI-CODE, centro de tortura comandado por Ustra na época. Pela decisão de 2012, a família do jornalista deveria receber do coronel R$100 mil de indenização por danos morais. A defesa de Ustra entrou com recurso e agora o Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição. Isso porque, pela lei, a família teria até 20 anos desde a morte do jornalista para entrar com a ação. Como se tratava do período da ditadura, o relator colocou a promulgação da Constituição como marco temporal para entrar com a ação. A Constituição foi em 1988, a ação foi ajuizada em 2010, portanto, 22 anos depois. Rosiane. Obrigada. E no próximo bloco, outras notícias nos corredores do poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre este bloco conferindo o que é notícia no Poder Legislativo. Vamos para o Congresso Nacional, então, para saber o que é que Mariana Jungmann destaca por lá. Boa noite, Mari. Oi, Rosiane, boa noite. Olha, eu tenho informações sobre segurança. Agora há pouco, o plenário do Senado aprovou aquela medida provisória que cria 164 cargos no Ministério da Segurança Pública. A gente falou dessa medida provisória aqui ontem, ela perderia a validade hoje se não fosse votada. Foi aprovada ontem à noite no plenário da Câmara e hoje já, então, no plenário do Senado. Para garantir essa votação, inclusive, o próprio ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, esteve aqui no Congresso Nacional hoje, se reuniu com Eunício Oliveira, presidente do Senado, e os dois acertaram, além da votação dessa medida provisória, que será criado no Ceará o primeiro centro integrado de inteligência, regional. Esse centro vai reunir no Ceará, então, todas as informações dos estados do Nordeste sobre segurança pública. No futuro deve ser criado um centro desse em cada região do país. Eles também acertaram que vão ser criadas 2 unidades prisionais lá no Ceará. Mais cedo, aqui no plenário da Câmara, a gente teve hoje sessão do Congresso Nacional. Os parlamentares reunidos da Câmara e do Senado decidiram derrubar o veto do presidente Michel Temer ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Esse piso salarial tinha sido aprovado junto com uma medida provisória em julho. O presidente Temer tinha vetado e agora, com a derrubada desse veto, ele vai voltar, então, a valer. O Ministério do Planejamento estima aí que o impacto disso vai ser de R$1 bilhão no ano que vem, no orçamento do ano que vem, e aí um efeito cumulativo de quase R$5 bilhões até 2021. Mas ontem a gente teve outras votações aqui no plenário da Câmara e quem vai trazer as informações sobre isso para a gente é a Jéssica Gonçalves. Teve uma votação, né, Jéssica, inclusive sobre as Santas Casas. Conta sobre isso para a gente.
Oi, Mariana, boa noite para você e para todo mundo. Pois é, os recursos virão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Ainda falta analisar propostas de alteração do texto chamados destaques, para que a matéria siga para análise dos senadores. A justificativa é que muitas instituições sem fins lucrativos, especialmente as Santas Casas de Misericórdia, como você falou, já estão em situação insustentável e acumulam dívidas de cerca de 21 bilhões de reais. O objetivo é viabilizar a captação de recursos com baixo custo para as instituições financeiras. De acordo com a medida, 5% do programa anual de aplicações do FGTS serão destinados a essa linha de financiamento, o que equivale, segundo o Ministério da Saúde, a cerca de 4 bilhões de reais em 2018. Os operadores serão o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O risco financeiro da operação fica por conta desses bancos. Eu volto agora com você, Rosiane. Obrigada. E outra decisão de ontem da Câmara, que você conferiu, inclusive aqui com Mariana Jungmann ontem mesmo, foi que a Câmara rejeitou a proposta de venda de subsidiárias da Eletrobras. E a decisão gerou repercussão na expectativa econômica, mas também repercussão política. Carolina Pimentel, de novo aqui do meu lado, o que é que disse o governo federal sobre isso? Quem falou, Rosiane, foi o Ministério do Planejamento, que divulgou uma nota e, de acordo com essa nota, se a venda das distribuidoras não ocorrer, o caminho natural vai ser a dissolução, ou seja, a extinção das companhias e a licitação da concessão de forma separada, o que pode gerar custos bilionários para a Eletrobras. Isso sem levar em consideração todos os possíveis passivos trabalhistas. Na avaliação do Ministério, essas despesas podem trazer impacto no processo de recuperação industrial da estatal e também na capacidade de investimento. Rosiane. Olha, e falando dessa pauta econômica no Congresso, foi entregue agora há pouco um documento com propostas para uma reforma tributária. Mas Mariana Jungmann já está com esse material, vai ler tudo. Amanhã ela conta aqui para a gente quais são essas medidas sugeridas. Ainda falando de economia, a atividade econômica registrou o terceiro mês seguido de crescimento, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. Daqui a pouco você vai conferir aí os índices no cenário econômico com a Adalberto Piotto. Mas neste mesmo dia em que foi confirmado esse crescimento por 3 meses consecutivos, o presidente Michel Temer afirmou que o país saiu da recessão graças a medidas tomadas por ele e sua equipe. Em solenidade no Palácio do Planalto, Temer disse que o país estava mergulhado na crise quando ele assumiu a presidência da República e lembrou as medidas de ajustes adotadas desde então. A irresponsabilidade do presente sempre se paga no futuro e com juros. E desde a primeira hora do governo, nós promovemos um ajustamento fiscal, criamos condições para essas reduções e isso está dando resultado. Estamos vencemos a recessão e já voltamos a crescer. Michel Temer discursou na solenidade de entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico. Foram concedidas honrarias a 85 personalidades, entre pesquisadores, professores e dirigentes de entidades, entre outros. Vamos agora de novo conversar com Jéssica Gonçalves, porque ela tem outras notícias do Judiciário. Jéssica. Pois é, Rosiane, em outubro de 2015, a segunda turma do STF manteve a condenação de Lessa, do deputado federal Ronaldo Lessa, a 8 meses de prisão. A pena foi convertida, então, em prestação de serviços à comunidade e por declarações dadas em 2010. Na época, o comitê de campanha do PDT foi arrombado e 2 computadores foram furtados. Quando comentou o episódio à imprensa, Ronaldo Lessa disse que o suspeito do crime era o governo, que teria sido, de acordo com a denúncia, uma referência ao então governador Teotônio Vilela. E agora o plenário julgou o recurso apresentado pela defesa do parlamentar e, por maioria, os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Fux, pela absolvição. Rosiane. Olha, uma última notícia, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, ele já está em Brasília, onde vai cumprir pena de 4 anos e 6 meses em regime semiaberto, após ter sido condenado por desvio de recursos de um financiamento obtido no Banco da Amazônia entre os anos de 2003 e 2004, quando era diretor da empresa de ônibus Viação Eucatur. Outros detalhes você confere na Agência Brasil. Boa noite a todos, até mais.